as coisas. Pai, nos enche do Teu Santo Espírito. Que o Seu Espírito Santo enche o nosso coração. Que o Senhor libere vida, poder sobre nós. Para que possamos viver de forma intensa para Ti, que possamos Te glorificar, para que possamos Te exaltar, Senhor Deus. Derrama graça sobre nós, Senhor Deus. Derrama graça sobre nós, para que nós possamos viver para o Senhor de forma intensa. Libera o Seu poder sobre a nossa igreja, Senhor Deus, porque nós queremos Te amar mais, Te desejar mais. Queremos que o nosso coração esteja centrado em Ti. Queremos estar fortalecido no Senhor. Pai, libera a graça sobre nós, Senhor. Que o Seu poder esteja sobre nós, para que nós tenhamos ousadia para pregar o Evangelho. Para que, como Deus, tiver pessoas perto de nós, Senhor Deus, nós possamos ter a coragem de falar do amor do Senhor, de falar da salvação, que existe um Cristo que morreu por nós, e que todo aquele que nele crer será salvo. Pai Todo-Poderoso, tire o medo, tire a apatia, nos incomode pelo poder do Teu Santo Espírito, a viver a divina missão ao qual o Senhor nos chamou. Coloque, Senhor Deus, nos nossos corações paixão pelo Teu nome. Enche o nosso coração, Senhor Deus, de paixão por Ti, Senhor Deus. Tudo para Te glorificar, Senhor. Tudo para Te glorificar, Senhor. Nós vamos orar uns pelos outros agora. 2 em 2 ou em 3. Você vai interceder por inúmeras coisas pela vida do seu irmão. E você vai perguntar para ele: tem algo específico que você quer que eu ore? Pai, nós oramos uns pelos outros pedindo o bem comum. Desejamos o bem não só às nossas vidas, por amor ao próximo, o amor que o Senhor colocou nos nossos corações. Nós intercedemos uns pelos outros, acreditando no Seu poder, na Sua graça, acreditando que a Sua bondade, Deus, que está exercida sobre nós pelo poder do Teu Espírito, também é exercida ao irmão que está do nosso lado. Que aquilo, Deus, que é a necessidade de cada um, o Senhor possa derramar graça, o Senhor possa derramar favor, o Senhor possa abençoar de forma poderosa, Senhor. O Senhor possa, em nome de Jesus, ouvir o clamor de cada um desses irmãos. Há um anseio no nosso coração de ver o amor e a bondade do Senhor, não só sobre nós, mas sobre a vida do próximo, porque o Senhor, Deus, nos ensinou assim, amando uns aos outros, orando uns pelos outros. Que o Senhor, Deus, venha abençoar, que o Senhor derrame graça, que o Senhor possa, Deus, de fato, derramar aquilo que cada um necessita. Ouve o clamor do Teu povo. Cada um aqui, Senhor Deus, tem uma necessidade. Cada um aqui está orando por algo, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida de cada um, de acordo com a necessidade de cada um deles, Pai. O Senhor derrama graça, Pai, em favor sobre essa igreja. Os Seus filhos oraram, intercedendo uns pelos outros, acreditando que o Senhor ouve a oração. Irmão, nós vamos orar pelos enfermos. O Miraculo fez a cirurgia para retirar de mais um pouco da questão do câncer. Está em recuperação. Temos que logo estará conosco. Nós temos aí a Débora se recuperando. Já está bem na Débora, né, Vitor? Débora já está já, né? Irmãos, temos o Gabriel. Os irmãos têm percebido que o Gabriel tem faltado bastante. Está mais difícil. Vamos orar por ele, intercedendo, pedindo graça do Senhor, pedindo um milagre. Irmão, ore como se fosse por você, como se fosse a sua dor, como se fosse a sua necessidade. Nós vamos orar por esses irmãos. Pai Todo-Poderoso, visita, Senhor, o Gabriel. Pai, nós temos orado tanto tempo, mas o Senhor mesmo nos ensinou a perseverar na oração. O Senhor mesmo nos ensinou a perseverar, pedindo ao Senhor a continuar batendo na porta, porque o Senhor é um bom juiz, o Senhor é um bom Pai, que julga a nossa causa. O Senhor não é como aquele juiz rico. Pai,
Visita o Gabriel com bondade, com favor, com o teu Santo Espírito. Que seja uma cura, que seja algo poderoso do Senhor nos rins. Que seja a providência do Senhor com transplante. Nós não sabemos o que o Senhor tem, mas nós pedimos ao Senhor que ele possa viver bem, com saúde, com graça, com favor do Senhor, Pai. Que ele possa desfrutar da vida. Senhor, visita ele, toca, Senhor. Toca ele lá na casa dele agora, Senhor. Pedimos também pela fé dele, Senhor, porque nós sabemos que as lutas, as dificuldades podem por muitas vezes acabar destruindo a nossa fé. Pai, que ele possa olhar tudo isso, todas essas dificuldades e continuar confiando no Senhor. Que a Bia possa continuar confiando no Senhor. Que mesmo em meio às tribulações eles possam desfrutar da paz do Espírito, da alegria do Senhor em meio ao choro. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Oramos pelo milagre. Restaura o nosso irmão. Que tenha uma recuperação completa. Que seja livre do câncer, em nome de Jesus é o nosso pedido. Que ele possa estar conosco aqui já no próximo culto, glorificando o Senhor e adorando. Nós te agradecemos por esses irmãos, Pai. Esses irmãos são um presente do Senhor para nós. E nós sentimos a dor deles, ó Pai. E clamamos ao Senhor pela ação do Teu Santo Espírito, Deus, sobre cada um deles. A ação do Teu Santo Espírito com amor e bondade, com graça, com favor, Senhor. Nós cremos, Pai. Cremos, por isso oramos ao Senhor, Pai. No Seu favor, que seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos ter agora o momento das ofertas. Você que quer ofertar ao Senhor, separe aí a sua oferta, a sua contribuição. O teclado vai tocar ao fundo. O violão, né? E você, irmão, que quer ofertar ao Senhor, a maquininha está lá ao fundo. Fique à vontade para entregar as suas ofertas, os seus dízimos, a sua contribuição de bom grado a Deus. Amém? Pode sair do seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão liberados, gente. Deus abençoe vocês. Irmãos, abre a sua Bíblia. Atos capítulo 22. A Nalva vai hoje com as crianças. As crianças de 2 a 6 anos vão subir com a Nalva. Nalva, se o meu filho der trabalho, coloca de castigo, viu? Sem medo. Sem medo nenhum. Se ele der trabalho, pode deixar de castigo. Irmãos, Atos 22, enquanto você abre a sua Bíblia aí. Irmãos, rapidamente aqui. Os irmãos viram nos grupos aí. Se você não está em grupo, por favor, peço para colocar você. Que o Vitor fez uma pesquisa aí a respeito da escola bíblica. Se vai ser online, se vai continuar presencial. O Vitor me disse, eu não vi a votação, que a maioria dos irmãos pediu online. Bom, essa possibilidade ela só existe por um motivo. Porque os irmãos não estão vindo na quarta-feira. Era para os irmãos estarem aqui. Eu sei que às vezes está trabalhando, não é a questão ideal. Mas nós queremos arrumar uma solução para que os irmãos aprendam. Uma igreja que não aprende é uma igreja que não cresce espiritualmente. Se você não aprende da Bíblia, você vai... Então, o que nós queremos fazer? A votação fechou, Vitor, ou não? Tá. Faltam alguns irmãos para votarem ainda. E o que nós pedimos? Que aquele que não votou, vote.
Eu não vou votar, porque aí os irmãos vão achar que é minha opinião, então eu quero que os irmãos votem livre, por isso que eu não coloquei nada lá. Para o irmão ter a sua opinião e não ir atrás da minha. Mas os irmãos têm que entender uma coisa. Como que será? Será uma sala de reunião, não é um vídeo gravado, né, Vitor? É isso, né? É a sala, né? É uma sala de reunião online, onde será ao vivo, será explicado e você poderá fazer a pergunta. Então vai exigir de você um comprometimento de estar online. Então se for online, irmão, não é falar assim, eu vou ver quando eu vejo. Não, você vai ter que entrar e participar. E qual é a nossa ideia? A ideia do Vitor. Fazer uma hora de escola bíblica e você logo depois faz o seu culto no lar com a família. Já encerrando. E aí nós encaixamos essas duas coisas para que a família coloque em prática algo que nós estamos tentando há mais tempo. Alguns irmãos fazem, eu fico feliz, mas algo que para gerar prática na igreja, do culto no lar. E aí nós vamos fazer os dois trabalhos paralelos, tanto que o culto no lar, ensinar, conversar, mostrar como é que é, e também a aula online, que irmão, o Vitor tem uma matéria muito boa sobre a volta de Jesus. Então nós cremos que é necessário que os irmãos tenham um comprometimento. Irmãos, eu vou repetir, comprometimento. Isso aqui não é para ter 2 semanas. 2 semanas, todo mundo que falou, que votou, que ia ver, assistiu e depois, vou assistir novela. Não, é comprometimento. Para que nós possamos de fato crescer como igreja. Amém? Glória a Deus, irmãos. Mês que vem, só lembrando, nós vamos estar aí começando o assunto da Páscoa. Então, essa é a última mensagem de Atos aí, durante um tempo, serão 3 mensagens sobre a Páscoa. Atos 22, nós vamos ler o capítulo todo. Atos 22, do 1 ao 30. Amém? Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-se e entra em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e os meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio e colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver você será a testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, no qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvidas, eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em mim. E quando Estevão foi testemunha,
E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiravam quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarraram Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou. E também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu, mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados estavam prestes a interrogar Paulo, ouviram que ele era cidadão romano, tiraram-se de imediato, até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho de líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante deles. Oremos. Santo Deus, viva é a tua palavra, transformadora, confrontadora, acalentadora. Que o Senhor possa, Deus, usá-la nos nossos corações. Fazendo, Deus, o que é necessário, como uma cirurgia. Curando o que precisa ser curado. Tirando o que precisa ser retirado. Agindo de forma poderosa. Que nós possamos ter uma ação do Senhor sobre nós. Que o Senhor me use, apesar de tudo, das minhas dificuldades e lutas, infantilidades. Tenha água, para que todo aquele que tem sede venha e beba da água da vida. Nos fira com a tua lei, nos cura com a tua graça. Amém. Glória a Deus. Então, essa passagem é uma passagem que se repete pela terceira vez. Por isso não espere que eu vá falar novamente tudo igual como foi das outras duas pregações. Paulo é a terceira vez que ele pega esse mesmo assunto e ele explica tudo de novo como foi a conversão dele. A primeira vez que acontece, a segunda que ele repete, e agora de novo Paulo, ele repete todo o acontecido para o povo, dizendo sobre a conversão dele. E é um testemunho maravilhoso, um testemunho que quando nós ouvimos sobre a conversão de Paulo, nós vemos o poder de Deus. Nós vemos aqui que, sabe aquele livre-arbítrio que as pessoas dizem assim, Jesus ele vem batendo no coração, ele não pega você à força, não tem isso. Paulo teve como decidir. Deus veio, brilhou a luz sobre ele, e Paulo só se dobrou diante da grandeza de Deus que ele conheceu naquele momento. Deus literalmente chutou a porta do coração de Paulo e disse, você é meu. Eu te escolhi para você levar o evangelho para outras pessoas. E acredite, foi isso que Deus fez com o seu coração um dia. Deus um dia chutou a porta do seu coração, porque Ele não ia bater na porta do seu coração e dizer assim, deixa eu entrar. Certamente você não deixaria Ele entrar. Pastor, mas em Apocalipse não fala isso? Já fala para os crentes, ali é para crente que deixou Jesus do lado de fora. Mas para nós que éramos ímpios, Deus um dia veio e chutou a porta do nosso coração, abrindo os nossos olhos e nos fazendo ver a luz que nos cegou para o nosso próprio entendimento. A graça de Deus brilhou um dia sobre você. E aqui, eu quero pegar 3 perguntas desse texto que nós lemos. Eu não vou ficar lendo o texto todo. Eu quero fazer 3 perguntas para você e para mim, aonde nós vamos meditar em tudo aquilo que aconteceu com Paulo. São 3 perguntas. Qual é a sua luta? Aonde você gasta a sua vida? E o que faz alguém mudar tanto assim? Essas 3 perguntas
nós vamos pegar as respostas dentro desse texto. Aqui logo no início, Paulo, quando ele começa, ele diz assim: ouçam-me enquanto eu apresento a minha defesa. Paulo, ele se achega diante daquele povo, e ele diz agora: eu vou me defender. Eu preciso me defender do que vocês estão me atacando, do que vocês estão falando, porque é uma mentira. Irmão, só tem defesa aonde tem luta. Só tem defesa aonde tem ataque. No futebol só tem a defesa porque tem o time adversário atacando. Quando nós somos treinados desde o Éden a ter a defesa dentro de nós. A defesa de Adão, que é uma defesa injustificável, que é aquela defesa que nós fazemos, por muitas vezes nós temos esse mesmo coração de Adão, quando nós estamos errados, nós dizemos: não, eu não sou eu, foi Eva. O problema não sou eu, o problema é só Eva, não tem nada de errado comigo, o problema é Eva. Ou nós podemos defender de forma sábia, mediante lutas que nós temos. Nós aprendemos a nos defender desde criança. Quem nunca teve que se defender? Não sei se todos aqui têm irmão. Quando o seu irmão faz alguma coisa e você leva a culpa. Já teve que se defender assim? Eu vou contar algo para vocês, que a Sara não está aqui, e nem o Felipe, fica mais fácil contar. Felipe, quando era menor, ele tinha mania de se esconder dentro do guarda-roupa. Ele subia nas partes superiores do guarda-roupa e ficava escondido. Pegava a coberta e jogava em cima dele. E para achar, irmão, o desespero dentro da casa, achando que esse moleque abriu a porta, sei lá, para a rua, e ele ficava, ó, silêncio. Só que aí ele fez isso no ano passado, ele já estava maior, e a gente já tinha conversado com ele: não faça. E ele: tá bom. Ele nunca mais tinha feito. E aí, irmão, o Felipe some. Cadê o Felipe? Não veio na minha cabeça que ele estava guarda-roupa, porque eu já tinha conversado com ele não fazer isso. E principalmente nas partes superiores, porque o moleque já estava gordinho. Não tão gordinho, mas mais pesado. Ele ainda é muito osso. Mas aí, ele tinha se escondido na parte de cima, ele só viu o estralo no guarda-roupa. Trac! Irmão, pensa num homem que... Irmão, deu uma bronca, falei um monte com ele. Falei: você não pode, eu já tinha falado para você, fiquei muito bravo. E o Felipe, irmão, o Felipe não liga de apanhar. Porque assim, você vai entender o que eu vou falar. O Felipe, se eu dar um tapa na boca dele, corrigir, e logo depois abraçar ele e falar: filho, você tem que aprender, ele cessa o choro na hora. Mas se eu der um tapa no Felipe, corrigindo, e ficar bravo, ou se eu só ficar bravo, mesmo que eu não dê um tapa, o Felipe fica muito mal. Porque para ele, me ver bravo com ele é o fim do mundo. Então ele não aceita, ele fica muito mal de me ver bravo. Então quando eu fiquei bravo com ele, que eu disse para ele: não pode. Ele chorou, eu tinha que sair logo depois, coloquei ele no carro, foi eu e a Cláudia, estávamos indo no mercado, e a Sara, ó, quieta. E aí ele no caminho, ele deu uma soluçada, ele falou assim: pai, eu falei: fala. Foi a Sara que me colocou lá. Falei: não acredito. Ele: foi a Sara, ela me pegou e colocou lá e falou: vamos esconder. Eu falei: você perdoou o pai? Perdoou. Pedi perdão para ele, porque tudo bem que eu não sabia, mas eu devia, né, pedir perdão para ele. E aí quando passou, eu cheguei em casa, eu falei: Sara, por que você não disse nada? Ela falou: e eu? Eu vi o jeito que o senhor está bravo? Às vezes nós fazemos isso. Nós arrumamos desculpas porque queremos fugir daquilo que nós fazemos. Ou porque nós precisamos nos defender de algo que não fizemos. O Felipe precisou se defender de algo que ele não fez. E isso é normal na vida. E o que Paulo estava aqui se defendendo era de uma mentira. O Vitor falou semana passada, eu falei na retrasada, era uma mentira. Uma mentira que o diabo usou para causar uma divisão, para dividir o povo, para causar insatisfação dos cristãos. Mentira. Mentira é o meio que Satanás usa para causar insatisfação e desviar os crentes. E aí o que acontece?
essa luta de Paulo, Paulo não se porta com uma luta como quem luta contra homens. Paulo não chega diante deles, brigando e dizendo assim, vou acabar com vocês. Vocês estão achando que vocês são quem? Eu sou judeu, cidadão romano, e vou pegar um por um. Sabe aquela coisa? Não. Paulo, e aí fica mais claro, não é uma referência clara, não é uma ligação, mas eu vou fazer essa ligação, no sentido de que é uma verdade. Efésios 6:10, Paulo ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E Paulo ele fala isso porque ele coloca em prática isso agora. Paulo não luta contra pessoas. Paulo não luta no sentido de briga. Ele está numa batalha sim. A defesa de Paulo é uma batalha espiritual. De quem precisa defender a verdade. De quem precisa pregar o evangelho. De quem está atento ao que está acontecendo e ele tem discernimento de entender que isso aqui não é uma coisa normal. Isso aqui não é uma coisinha de momento. Sabe, não é uma discussãozinha à toa, isso aqui é algo que nós estamos vendo que é espiritual. Nós estamos vendo que isso aqui tem ataque do diabo, tem ação do diabo para dividir. Tem ação do diabo para causar confusão. E essa percepção ela é necessária porque nós, por muitas vezes, nós lutamos as nossas lutas, defendemos, temos as nossas defesas, mas nós fazemos ela de modo natural. Nós não lutamos essa defesa de modo espiritual. E como que eu vou ver, irmão, que a batalha ela é espiritual? Porque eu vou saber se eu estou lutando de forma espiritual. Quais são as ferramentas que você usa? Para você saber se a luta que você tem, se a defesa que você faz da sua casa, da sua vida espiritual, ela é de forma espiritual, quais são as ferramentas que você está usando? As suas ferramentas são ferramentas espirituais ou são ferramentas desse mundo? O que nós fazemos por muitas vezes? Vou inventar histórias aqui, tá, irmão? Plano casamento. Qual é a ferramenta que a gente usa por muitas vezes? Graças a Deus eu não tenho esse problema. Nós como pessoas, os gritos dentro de casa, os berros, as brigas. Nós achamos que o poder da nossa voz com grito dentro de casa vai ter uma mudança. E nós achamos que aquilo é uma arma para conseguir defender o casamento. Às vezes nós achamos que vamos mudar os nossos filhos. Às vezes nós achamos que quando alguém nos persegue, nós vamos simplesmente agir com maldade de coração, agindo da mesma forma, querendo perseguir, e acha que isso é um meio de se defender. Mas Paulo, ele coloca as ferramentas de modo espiritual, mostrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Irmão, por que Deus fala? Jesus diz para nós orarmos para os nossos inimigos. O Senhor está dizendo, lute, se defenda, mas use ferramentas espirituais. A Bíblia diz para nós amarmos o inimigo, orarmos por ele. E quando fazemos isso, estamos de fato usando de defesa, participando dessa guerra espiritual, mas estamos usando as ferramentas que Deus nos deu. Irmão, vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente vai lá, tem alguém que está lá, acabando com você, falando com o chefe, ó, errou, qualquer coisa, lá para o chefe e fala, ó, fez errado. Não fez isso certinho. Né? Ou então, junta lá com mais 5, fica num canto lá, fazendo a cabeça dos outros contra você. Nós passamos por isso ou às vezes fazemos. Quais são as nossas ferramentas, irmão? É o amor, é a oração, a nossa ferramenta espiritual. E o que nós fazemos por muitas vezes? Nós agimos na mesma moeda dizendo assim, eu não sou bobo,
E aí nós, ainda parecendo que somos espirituais, eu não sou bobo, eu sou crente, mas eu não sou bobo. E aí eu faço exatamente o que a pessoa fez. Ou às vezes até pior. E nós não percebemos que não tem absolutamente nada de uma ação espiritual naquilo que nós fazemos. E nós não percebemos que não há um crescimento. Irmão, Paulo se apresenta diante de todo esse povo com uma defesa espiritual. Paulo, ele foi pego ali, ainda não tinha sido açoitado, mas Paulo, ele começa a pregar, irmão, ele começa a falar a verdade. Ele começa a falar de Cristo. Ele começa a dizer como que Cristo o salvou. Ele começa a dizer das maravilhas que Deus fez na vida dele. Ele não olha aquele povo com ódio no coração. Ele não olha com peso. Ele não olha aquele povo como que às vezes assim, olha, eu estou torcendo para dar errado por você, porque você um dia fez algo para mim. Não tem absolutamente nada disso. Nós vemos Paulo quebrando as mentiras com as verdades. Irmão, nós temos que olhar para o nosso coração. Por quantas vezes, coisas dentro das nossas famílias. Família, que normalmente eu vou citar família, porque família é o lugar que mais tem coisinhas assim. A tia disse, o tio, a sogra, o sogro, o primo, e tantas outras coisas, que a gente vai criando aquele estardalhaço dentro da família. Por vezes nós ficamos ali presos naquilo, e o nosso coração fica remoendo, e nós não agimos de forma espiritual. Estava no Uber, as minhas histórias do Uber, né? Alguém pega para mim, por favor, coloca gelada, por favor? Obrigado, Ale. Estava no Uber, irmãos, e 3 pessoas da mesma família conversando. E naquela conversa, uma começando a falar de um grupo da família, uma descendo a lenha. No final, aquela frase clássica: olha, eu não gosto de fofoca, então não conte para ninguém. Aquela frase que todo mundo depois de fazer fofoca, quem nunca falou isso? Todo mundo faz. Depois que fez a fofoca, ela vai falar no final, mas fala para ninguém porque eu não gosto de fofoca. E aí, o que ela estava reclamando? Ela estava reclamando que aquelas pessoas estavam falando mal dela. E ela estava reunindo com outro grupo da família, falando mal da outra. Irmão, aí eu pensei assim, está todo mundo igual aqui. Eu não conheço os outros. Os outros fizeram, os outros falaram. Mas ela também está falando igual. Aí eu parei para pensar, quantas vezes eu faço isso? Às vezes os outros fazem alguma coisa comigo e eu vou fazer igual porque eu estou chateado. Porque nós somos assim e nem percebemos. E nós não percebemos que a ferramenta que nós deveríamos lutar nessa batalha, ela é diferente. Ela é a oração. É a verdade. Olha o que diz, eu vou dizer para você o versículo de Efésios 6:10. Diz assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Ele está dizendo, olha, vocês têm que ser fortes no Senhor e o poder dele. Vistam toda a armadura de Deus. Isso aqui tudo é para quem luta. Isso aqui é para quem vai exercer defesa. É uma armadura. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós lutamos contra inimigos, aliás, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espírito maligno nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. E ele vai falar como que eu vou usar. Colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados, como calçados, usem a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo maligno.
Usem o capacete da salvação e empenham, coloquem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que eu consigo ter tudo isso? O versículo continua, orando no Espírito. Você não vai conseguir viver com a verdade, a justiça no coração que você foi justificado. O capacete da salvação, pensar como um salvo, sem vida de oração. Isso se manifesta na sua vida com vida de oração. Quando você não ora, você não coloca de fato a armadura. O Senhor te deu a armadura. O Senhor já colocou para você. E essa armadura é colocada quando você tem vida de oração e vai colocando cada vez mais, orando, orando, orando e vai fazendo a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa, sem vida de oração, certamente você não está usando as ferramentas e toda essa armadura que Deus dá para que você possa ser esse soldado que sabe se defender das ações do maligno. Que sabe usar a espada, a palavra, que pensa como um salvo. Irmão, entenda uma coisa, algo simples, até da questão de ansiedade. Irmão, o que controla nossas emoções? Seu pensamento. A Bíblia mostra que é um ciclo. O que você pensa vai mexer na sua emoção, que vai gerar uma vontade. O ciclo é esse. Se você pensa muita coisa ruim, irmão, você está pensando que amanhã vai faltar arroz na sua mesa, você está perturbado, vai faltar. Vai mexer com a sua emoção, você vai ficar, vai ter crise de ansiedade você. Agora, você está pensando na palavra de Deus, pensando como um salvo. Vem os ataques do maligno sobre você, dizendo que o Senhor não é com você, dizendo que Deus não te ama, e você pensa como um salvo. O Senhor me ama, o Senhor me dá provisão, o Senhor é na minha vida. Vai tocar a sua emoção, mas vai tocar de forma diferente, não será de ansiedade, será de alegria e de satisfação em Deus. Então, na medida que eu penso como um salvo, eu viver como um salvo, porque a minha vontade será de viver o Senhor. Você precisa orar. Você precisa colocar essa armadura dia após dia. Você precisa lutar as lutas da sua vida de forma espiritual. Você precisa orar mais por aqueles que estão em sua volta, que por muitas vezes você tem alguma dificuldade. Sabe, você está lá no trabalho, tem aquela pessoa que você tem uma luta tremenda. Quantas vezes você já orou por ela? Quantas vezes você já colocou essa pessoa diante de Deus, dizendo para o Senhor, abençoa ela. Sabe, coloca brasas sobre ela, como dizem Coríntios. Brasas sobre a cabeça dela, orando, clamando a Deus para que Deus mude o coração, para que ela se dobre diante de Deus, para que ela seja transformada, para que ela seja mudada, para que ela tenha prazer só em Deus. Ore! Ore! Mas nós ficamos muitas vezes só maldizendo. E pior, irmão, é quando acontece alguma coisa e nós sentimos aquela alegria, a alegria com o mal. Que você está lá e fala assim, nossa, quebrou a cara. Aquela satisfação que vem dentro de você, assim, você não dá um sorriso, porque você mantém a pose espiritual. Mas dentro de você há uma festa, celebrando que ele quebrou a cara. É o nosso coração errado. É o nosso coração caído. São as ferramentas erradas que nós estamos usando. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós dizemos, Senhor, pega ele, porque ele não é bobo, ele sabe muito bem o que está fazendo. Nós somos assim. Ele sabe muito bem, Senhor, pega ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos usar as ferramentas de forma correta. A segunda pergunta. Onde você gasta a sua vida? Irmão, Paulo ele começa a contar para aquele povo. Ele começa a dizer assim, olha, eu era alguém que era judeu e zeloso. Eu era alguém que era tão zeloso que eu perseguia aqueles que viviam no caminho.
os seguidores do caminho. No verso 4 ele diz assim: eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando na prisão. Ele diz assim: o sumo sacerdote e todos do conselho dos líderes podem confirmar isso. Eu sempre vivi, eu dei minha vida para perseguir crente, para perseguir cristãos. Eu dei minha vida para perseguir esse povo. Sabe, eu viajava, isso aqui não era uma coisa que eu ficava dentro de casa dizendo assim, eles estão errados. Não, eu viajava, eu estava indo para Damasco atrás desses caras. Eu dava minha vida por isso. Mas agora, eu dou minha vida para o Senhor. E ele vai começar a mostrar que essa vida que ele dava, que ele é tão intenso agora, ele faz o contrário, ele dá a vida agora por Cristo. E nós vamos explicar por quê. Mas a grande questão para mim e para você, é a pergunta: pelo que nós gastamos a nossa vida? Irmão, que uma coisa tem que ser claro para você: você gasta a sua vida em algum lugar. A sua vida está sendo gasta de alguma forma. A pergunta é como? A pergunta é aonde? Para quem? Paulo, ele tinha uma convicção que tudo aquilo que ele acreditava era correto. Irmão, essa convicção era tão forte nele, a ponto dele matar pessoas e perseguir e colocar em prisão. Uma convicção enorme. E ele diz: eu gasto a minha vida nisso, eu estou gastando a minha vida nisso. Eu me desdobrei ano após ano, vocês sabem, Estevão foi morto, eu estava ali, eu ajudei. Eu gastei vida nisso. E Paulo agora ele começa a dizer que ele está gastando a vida dele com Cristo. Porque ele teve a revelação que Cristo é o Messias. Irmãos, e o que Paulo quer dizer para esse povo? Eu estava desperdiçando a minha vida. Eu achei que eu estava certo. Eu achei que estava tudo bom. Eu achei que o jeito que eu estava vivendo não tinha nenhum problema. Mas é mentira. Eu estava desperdiçando a minha vida. A minha vida estava sendo jogada fora. Dia após dia, ano após ano que vai passando, eu estava colocando a minha vida em algo que não era verdadeiramente Deus, que não agradava o Senhor. É o que nós podemos fazer sem perceber. Quantos de nós, irmão, gastamos nossas vidas só com o nosso trabalho? Pastor, eu preciso trabalhar, trabalhe, irmão. Trabalhe, porque o trabalho é um meio de glorificar a Deus. Mas se você não consegue servir a Deus, caso o trabalho tenha algo de errado, o trabalho tomou o lugar de Deus. Aquilo que nós gastamos a nossa vida, ele se torna primeiro. Ele se torna direcionador de todas as outras coisas. O que direciona o resto da sua vida? O que está primeiro na sua vida? O que está primeiro na sua vida é o que vai direcionar todas as outras coisas. Exemplo simples. Se Deus é primeiro na sua vida, você vai orientar a sua família para Deus. Se o trabalho é primeiro na sua vida, Deus será orientado segundo o trabalho. A sua casa vai ser orientada segundo o trabalho. Pode ser que você não tenha nem tempo para os filhos. Porque você é o trabalho só. E aí, é isso mesmo. É o trabalho e acabou, e os filhos são uma outra prioridade. Deus, então, não se conta. O que é primeiro para você, o que você mais gasta a vida de fato, é aquilo que você vai se doar. John Piper, ele tem um livro, que ele diz, me foge agora o nome, Não Desperdice Sua Vida, se eu não me engano. Que ele diz a respeito de um idoso, que quando se converteu, foi aos prantos falar com John Piper. Ele tinha acabado de se converter, idoso. E Piper, acho que o choro dele era de alegria, mas o choro dele era de desespero, no sentido assim: eu desperdicei minha vida toda.
Minha vida toda se passou e eu desperdicei ela sem servir a Deus. Eu já estou nos últimos dias da minha vida, eu estou na minha velhice. Os dias correram e eu desperdicei. Eu vivi para mim, para os meus prazeres. Eu tive uma vida sem sentido. O que Paulo está pregando para essas pessoas, dizendo para eles: olha, eu fui até os pés de Gamaliel, fui ensinado por Gamaliel. Gamaliel era o principal fariseu da época que ensinava. Paulo disse assim: olha, eu aprendi com os melhores, mas a minha vida só passou a ter sentido quando ela passou a ser gasta para Cristo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O ímpio já vive longe. O ímpio já não gasta a vida para Deus. Mas nós podemos ser roubados no nosso coração aqui dentro. Nós podemos ser roubados nos nossos corações, não tendo satisfação e alegria em Deus. Nós podemos, por muitas vezes, colocar Deus no primeiro da lista. Eu estava numa conversa semana passada com um irmão precioso. E eu disse para ele assim, que eu vi um vídeo de um pastor dizendo: o crente normalmente, quando ele perde o amor por Deus, e Deus se torna segundo, terceiro, e tem algo que é sempre recorrente que ele faz: vou cuidar da minha família. E esse pastor disse algo muito interessante, que ele disse assim: o que Deus diz? Que quem ama mais pai e mãe não é digno dele. O que o senhor está dizendo? Não é que não amar pai e mãe. É que ele vem antes até da família. E que a família deve ser direcionada para ele. E o que nós por muitas vezes fazemos? Nós não vamos para o pecado, irmão. Nós não, que o Senhor nos guarde, né? Mas não, quando a gente esfriou, a gente não vai dizer assim: nossa, vou para o bar. Nós usamos a família como aquele suporte de dizer assim: não, é um bom motivo. É um bom motivo, mas não é um motivo para deixar, para ser primeiro. Porque o Senhor vem primeiro. O amor a Deus vem primeiro. A satisfação em Deus tem que ser maior do que nos seus filhos. O Felipe operou semana passada, e vou contar algo para vocês. Foram dias muito difíceis para mim e para a Cláudia. Dias de ataques do diabo de uma forma como há tempos nós não sofríamos. Irmão, a Sara sonhava com a morte do Felipe. Eu sonhei com eu carregando o caixão do Felipe, atravessando o velório lá, indo para o cemitério da saudade. A Cláudia ficava ansiosa toda hora na cabeça dela: o moleque vai morrer. Irmão, foi terrível. Nós orávamos. Teve uma noite que eu não dormi. E aí, quando a gente foi acalmando, foi orando, qual foi a minha conversa com a Cláudia? Será que esse menino, a gente... Som. Será que em algum momento a gente está amando mais que Deus? Não foi medo dele ir assim, porque a gente ficou, lógico, ficou com toda aquela ataque na cabeça. Mas depois que as coisas esfriaram, o nosso sentimento foi: será que a gente ama ele mais do que a Deus? A ponto de a gente não confiar a Deus toda a situação? Nós sabíamos que estávamos sendo atacados, não era uma coisa natural. Orava e ainda, demorava a passar. E é justamente como que é a luta contra o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Irmão, foi assim, sujeitando a Deus, orando, resistindo ao diabo, até que ele fugisse e parasse. Até que as coisas fossem. Mas o sentimento não foi assim: não amo mais. Quem é primeiro? Eu não sei a resposta. Não sei se eu amo mais o filho que a Deus. Mas ficou essa indagação para mim e para Cláudia. Para nós sondarmos o nosso coração. Porque aquilo que nós amamos mais, sejam pessoas, sejam coisas, nós nos doamos. Nós vivemos para aquilo. Aquilo vem primeiro. E às vezes nós perdemos essa devoção de gastar a vida para Deus. Porque nós cansamos.
Porque achamos que, nossa, agora eu preciso pensar mais em mim. Nós vamos caindo na mentira. Nós cansamos, porque por algum momento caímos na mentira do diabo de dizer para nós, eu acho que não vale a pena. Bom, o que Satanás fez com Eva, em outras palavras, você tem que pensar mais em você, boba. Deus não quer que você seja igual a ele. É o que Satanás fala para mim e para você hoje. Você tem que pensar mais em você. Esse negócio de você gastar a vida pelo Evangelho, de você morrer por Jesus, de você se doar, de você pregar, de você cuidar de gente, isso é besteira. Se você não pensar em você, ninguém pensa. Satanás. Nós somos levados a ter essa dúvida. E aí, irmão, nós olhamos no decorrer da história. Nós olhamos tanta gente que se doou. Sabe o que Nero fazia com os cristãos? Nero pegava os cristãos que não negavam a fé, ateavam fogo neles, e eles ficavam como tocha no jardim dele, iluminando a noite no jardim. Nós vemos os jovens moravianos que se entregavam como escravos para pregar o Evangelho. Irmão, nós vemos a oração de Policarpo. Eu estudando a oração, ele diz assim, ó, Policarpo acabou de ser condenado à morte, ele ia ser, se eu não me engano, é a fogueira. E ele diz assim, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do amado e bendito Filho Jesus Cristo, eu te dou graças por me teres contado digno deste dia e esta hora, para que eu tenha uma parte no número dos seus mártires. É alguém que tem alegria em se doar, em viver e até morrer por Cristo. E o que eu chamo você e a mim também, é um chamado para nós, é de nós abrirmos mão da nossa vida para viver por Cristo. E aqui, fique bem claro, não estou dizendo, pastor, eu não vou estudar, então eu vou viver só para Jesus. Irmão, lá na escola, lá na faculdade, você vai viver para Jesus. Lá no seu trabalho, você vai viver para Jesus. Porque quando Jesus é primeiro, você faz todas essas coisas. Mas lá você é um agente divino. Lá você se doa. Lá você faz bem feito o seu trabalho. Lá você prega o Evangelho. Lá você dá testemunho. Lá você ora pedindo ao Senhor, dizendo assim, Senhor, me dá oportunidade para pregar o Evangelho para alguém aqui. Coloca alguém que esteja atribulado, precisando de Cristo. Me dá oportunidades, você ora pedindo, Senhor, eu quero ser usado, eu quero gastar a minha vida para o Senhor. Eu estou aqui, Senhor Deus, para te honrar com o trabalho. Eu estou aqui para fazer bem feito, para ganhar o meu pão, para levar para casa, para o sustento. Mas o Senhor ainda vem primeiro, eu quero te honrar, levando o seu nome. Agora, quando nós olhamos ainda, bom, o que fez Paulo mudar assim? O que fez um homem que tinha tanta convicção, essa é a terceira pergunta, tinha tanta convicção na vida que tinha, mudar radicalmente e ir para o outro lado? Você imagina o líder do Estado Islâmico, que matava os cristãos, você imagina se ele se arrepende hoje? É mais ou menos como isso. O que faz um homem como um médico americano, que era conhecido como o rei do aborto, onde quando o aborto ainda era ilegal, ele admitiu que fez mais de 75 mil abortos ilegais. E esse homem depois se tornou um defensor da vida. O que faz pessoas mudarem assim? O que faz um homem como Paulo, que matava, prendia, perseguia cristãos, agora ter a certeza de viver para o Senhor? O que aconteceu? O que faz com que empresários ricos americanos, milionários, larguem tudo para ir em missão para a África? O que aconteceu? O que aconteceu é que todas essas pessoas como Paulo, eles viram maravilhosa luz.
Quando Paulo ele diz assim, eu persegui os do caminho, Paulo já está dizendo para eles, o caminho são eles, o caminho é Cristo. O caminho é Cristo. Tinha um ditado, né, chamado de caminho, mas Paulo também usa para pregar. Ele viu uma luz muito forte que fez cair no chão. Ele entendeu a voz de Deus, o versículo diz isso, que ele ouviu a voz, só que aqueles que estavam em volta não entendiam a voz. Mas Paulo entendeu a voz de Deus. Os outros sabiam da luz, estavam ouvindo, mas não entendiam o que é. Mas Paulo entendeu que era Deus falando com ele. O que faz com que pessoas mudem radicalmente a sua vida é quando a luz de Deus brilha no interior do coração deles. É quando eles têm uma compreensão clara que Cristo é o caminho. Ah, Senhor. É quando nós aprendemos, como Paulo. Depois que aconteceu isso com Paulo, o versículo diz que ele diz assim, e agora o que eu faço? Ele disse para Jesus, quando Jesus apareceu para ele, e agora o que eu faço? Todo aquele que nasceu de novo, ele tem que ter isso no coração. Irmão, você tem que ter no coração sempre, Senhor, o que eu faço para ti? O que eu faço para ti agora? Como faço para viver para o Senhor de forma mais intensa? O orgulho de Paulo foi quebrado. Paulo ficou cego e foi guiado por outros. O homem que achava que sabia, agora pergunta, o que eu devo fazer porque eu não sei nada? O homem que achava saber o caminho, agora não sabe o caminho. O homem que outrora ia para Damasco para aprender crente, agora o versículo diz que ele vai para Damasco para encontrar uma outra pessoa que vai ser usada por Deus para que ele volte a ver e ser instrumento do Senhor. Eu vou para Damasco, mas agora eu vou fazer vontade de Deus. Eu vou viver para Ele. É só um alguém, não é uma coisa, é um alguém que faz tudo isso. Jesus de Nazaré. Um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo não me permite viver da mesma forma. Quando nós esfriamos o nosso amor pelo Senhor, eu não gasto mais minha vida com Ele. As minhas lutas não são mais lutas de modo espiritual, as minhas lutas são na minha força. E o que Deus está chamando a mim e você é para nós aprendermos de fato a lutar como Deus luta. Quando nós olhamos Mateus 13:44, diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seu entusiasmo, ele escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O que ele queria não era em si o campo, mas o tesouro que tinha lá. Ele é Cristo. Cristo que me faz vender tudo que eu tenho. Cristo que faz abrir mão de tudo que eu tenho. Para conquistar o tesouro que é Ele. Para viver para Ele. Porque Ele é o verdadeiro tesouro da minha vida. Ele é a minha riqueza. É a minha satisfação. E quando eu não coloco Cristo como a minha maior riqueza, eu começo a querer vender esse campo. Eu quero comprar um outro campo. Não tem esse tesouro aqui. Não tem esse ouro escondido. Mas o outro campo eu acho que tem uma vista para o mar. O outro campo pode ter uma pista de golfe, sabe? Aquelas coisas mais americanas, aqueles campos bonitos. Na fazenda. Uma coisa diferente, uma coisa que eu gosto mais. Nós vamos abrindo mão do verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus. O que fez esses homens mudarem de vida radicalmente. O que fez pescadores passarem pela morte, se necessário for. Eles viram Jesus, eles andaram com Jesus. São apaixonados por Jesus. Fizeram eles entregar a vida e viver de forma intensa.
até o último dia, se necessário for. Não foi uma propaganda de algo, não foi uma emoção momentânea. É uma certeza de quem eu conheci, de quem eu amo, de qual é a minha satisfação, de qual é a minha alegria. É o tesouro que eu quero. É por isso que Paulo fala, Cristo é tudo. É tudo a ponto da vida. É por isso que Paulo fala no capítulo 20, verso 22, eu não tenho minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o propósito que é levar Cristo, levar o Evangelho, porque os meus olhos viram. Essa canção que nós tocamos, não que eu não toco nada, o louvor tocou agora há pouco, cantou, os nossos olhos viram a salvação, nós vimos Cristo. Irmão, o que é mais belo do que Cristo para nós perdermos a nossa paixão e a nossa devoção a ponto de não querermos viver para Ele? O que é mais belo do que Cristo? Eu pergunto a você, é a sua conta bancária cheia? É a sua casa arrumadinha? E entenda, nada dessas coisas são pecado. Não estou demonizando isso, eu só estou dizendo o que vem primeiro. O que vem primeiro para você? Porque o que vem primeiro é direcionar todo o resto da sua vida. O que é a sua paixão irá direcionar toda a sua vida. Isso aqui, é compreensão de missão. Eu existo para isso. Paulo está dizendo, antes eu gastava minha vida numa missão fajuta. Eu gastava minha vida numa missão sem sentido. Agora eu tenho sentido na missão. Agora vale a pena, sim, passar por tudo por causa de Cristo. Cristo é a minha alegria. E essa graça que nos conduz, irmão, é um ciclo que eu olho para Jesus, estou satisfeito nele, eu olho para Jesus, me alegro nele, e vou para o mundo, e quero mostrar Jesus, e me alegro nele, quero passar Jesus, mas se eu paro de olhar para ele, se você olha só para o seu time de futebol, suas conversas serão do time de futebol. Se você olha só o seu serviço, você só vai falar do seu trabalho. Aquilo que você olha, você mais fala. Cristo deve ser a nossa satisfação. Eu vou chamar o louvor. Eu posso dizer para você, tudo que Paulo passou, nós passamos, irmão. A luz brilhou, nós ouvimos a voz de Deus. O Senhor quebrou o nosso orgulho de achar que nós sabíamos e entendíamos. Deus deu sentido para a nossa missão, porque nós íamos agora fazer o que é errado e Deus está te chamando. Você vai viver para mim. E nós sempre vamos precisar de alguém que nos guie no início, porque nós ainda não compreendemos tudo. Nós sempre precisamos de gente que discipula, que nos ajuda, que fala aos nossos corações. Mas eu não sei você, eu estou de um jeito que eu nem escrevi algo aqui, mas agora eu falei, acho que não encaixa. O jeito de terminar. Eu estou só querendo convidar você e chamar para você olhar para sua vida e dizer assim, Senhor, será que eu estou gastando a minha vida onde? Vale a pena o jeito que eu estou vivendo? Será que o jeito que eu estou vivendo, o Senhor está satisfeito? Ou será que eu estou desperdiçando a minha vida? Irmão, você pode estar desperdiçando a sua vida, só cumprindo os seus desejos. Mas será que você está vivendo para o Senhor? Quando nós olhamos aqui, o versículo diz assim, deixa eu achar ele aqui só um minuto. Que do Nicodemos ele vai dizer, que aquele que orou com Paulo, ele vai dizer assim, que o Senhor está te chamando, para que você seja testemunha daquilo que você viu e ouviu.
testemunha daquilo que você viu e ouviu. Pastor, qual é o meu chamado? O seu chamado é para ser testemunha. Você viu Cristo. Pastor, eu não vi fisicamente, mas você sabe que você ouviu de forma espiritual. Você ouviu Cristo, você sabe das verdades do Evangelho. Deus te chamou você para ser testemunha. Gastar a sua vida até o último dia testemunhando que Cristo é o Senhor, que existe salvação para todo aquele que nele crê. A luz precisa brilhar de novo em você, para que você se lembre para que Deus te salvou, para que você seja o instrumento dele. Se coloque de pé. Nós podemos orar nesse momento. Será que você pode sondar a sua vida e perguntar ao Senhor como você tem gastado a sua vida? Colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero gastar a vida para Ti. Os meus olhos viram a salvação, com luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra Te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, Vamos, antes. e eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar
olhar que vejo ao amanhecer, e essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia, Senhor. Pai Todo-Poderoso, que nós possamos gastar nossa vida para Ti, Pai. Nós possamos viver para o Senhor de fato. Que o Senhor nos fortaleça. Paulo só conseguiu viver tudo isso por causa da Sua graça. Nós só podemos por causa da Sua graça. Que o Senhor não permita que os nossos olhos saiam de Ti, Jesus. Que nós não venhamos a ter outro tesouro. Que o Senhor seja o nosso tesouro, que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja a nossa satisfação, que o Senhor seja a nossa força, para que possamos, Deus, ser testemunhas do Senhor, para que as pessoas aprendam de Ti, amem a Ti, através das nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Santo Espírito os acompanhem hoje e sempre. Que vocês sejam enviados pelo poder do Espírito Santo a viverem o Evangelho. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Diga para ele uma semana abençoada. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer, e essa é minha promessa, gastar